A Amanda é doutora em ciência da computação e professora nos cursos de computação na Unipampa Alegrete. Pesquisadora na área de interface humano-computador, investiga acessibilidade, inclusão digital e tecnologias para apoio à educação. A Cristina é doutoranda em educação e tem mais de 30 anos de experiência como docente de educação básica. Atua como secretária executiva do setor de educação à distância da Unipam. E hoje elas conversam conosco no De Prof para Prof. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado, Cristina. É um prazer estar ouvindo vocês hoje aqui no De Prof para Prof, né? E eu gostaria de saber um pouco de vocês, assim, sobre como que a gente poderia falar sobre, né, e ressaltar aspectos da importância da acessibilidade nos meios digitais, né, como uma forma de auxiliar os processos de ensino e prover a inclusão nesses ambientes. Tiago, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui com vocês, né, falando um pouco da história do Grupo de Estudos em Informática na Educação, que é um programa de extensão da Universidade Federal do Pampa. E sobre a tua questão, né, o que eu gostaria de destacar, porque é inevitável pensar assim no momento que a gente está vivendo hoje em dia, né, onde está acontecendo de forma emergencial o ensino remoto, né, e onde a gente está lançando mão dos recursos digitais para fazer a mediação, né, no processo de ensino e no processo de aprendizagem. Então, assim, eu vejo que a acessibilidade é um tema, né, uma questão muito importante de a gente colocar em perspectiva nesse momento, levando em conta que temos estudantes nas condições mais variadas, não só na questão do acesso às tecnologias digitais, que a Maria Cristina logo vai observar, mas também a gente pode pensar na questão das pessoas com deficiência, né? Então, eu gostaria de pontuar que não somente no ensino remoto, mas também no ensino presencial, da importância assim, de os professores conhecerem muito bem seus estudantes, né, quais as habilidades que eles já desenvolveram, o que eles conhecem, né, e também pensar quais são as tecnologias com as, com as quais eles podem trabalhar, né. Existem os recursos de tecnologia assistiva, mas também existem muitos recursos digitais de apoio à educação que também têm subjacentes a eles, né, alguns recursos de acessibilidade. Um bem simples que a gente pode pensar aqui, por exemplo, é o Zoom, né, que nos editores de textos, de apresentação, a gente tem esse recurso que pode favorecer, por exemplo, estudantes com baixa visão, né? Eu acho que um outro aspecto que eu poderia mencionar na hora que se está elaborando algum material em formato digital, onde muitas vezes se lança a mão não só do texto, mas de imagens, de links, né? De ter essas imagens muito bem contextualizadas, descritas, o que também pode ser feito com recurso de texto alternativo, mas junto com a imagem, né, deixar claro o seu papel, enfim, os links, né, que forem utilizados serem bem descritos, mas isso remete a observar recomendações já de acessibilidade, né? Então eu diria assim, é muito importante o professor conhecer os seus alunos, né, suas características, suas habilidades, o que eles já conhecem, o que já utilizam, também ter uma clareza assim de que ferramentas, né, e tecnologias eles podem lançar mão para organizar seus materiais, né, para preparar as suas aulas e de promover esse encontro entre o que o estudante é capaz de fazer e o que ele pode oferecer para esse estudante, né? Então, assim, é o que eu destacaria no momento. Muita flexibilidade, pesquisa, né? Porque a gente não tem uma receita que caiba em todos, embora a gente tenha assim muitas recomendações que sejam aplicadas, né? Ou aplicáveis quando a gente pensa no acesso do estudante com deficiência visual, do estudante surdo, né?
Então, existem recomendações que a gente pode seguir e acredito assim que está bastante aberto, né, a conhecer seus estudantes e a preparar os materiais para que esses estudantes consigam acessar com tranquilidade. Agora, se a gente pensa em termos de educação à distância, se a gente pensa em termos de produção de materiais que vão ser difundidos amplamente, né, em uma variedade de plataformas, aí a gente já precisa ter um olhar um pouco diferente, né? Aí eu diria assim, conheça recomendações de acessibilidade, né? Procure informações sobre acessibilidade na web, acessibilidade em materiais educacionais digitais, porque hoje em dia a gente tem muito, muito conhecimento já compartilhado e desenvolvido para promover a acessibilidade. Né? Recentemente nós tivemos, inclusive, essa conversa no Tramas, que é um programa de extensão que eu também coordeno, onde tivemos uma pesquisadora cega e uma professora surda, né? E elas puderam, por exemplo, apresentar a perspectiva delas em relação ao acesso, né? Hoje as informações que estão em mídias sociais, enfim, né? E às vezes a gente tem informações conflitantes, mas é possível produzir materiais que sejam abertos e flexíveis para que usuários, nas mais diversas condições, consigam acessar, né? Por exemplo, se eu falar de vídeos, eu poderia falar das legendas, né? Eu posso falar da janela de intérprete de Libras, a gente pode também chegar na audiodescrição, né? Então, assim, realmente tem muitas orientações que podem colaborar para que a gente produza materiais amplamente acessíveis nesse contexto mais aberto, né, de difusão de materiais educacionais digitais e de recursos de apoio à aprendizagem. Agradeço também a oportunidade de estar aqui conversando, né, o privilégio de estar com vocês, com a Amanda, com quem eu trabalho já há muito tempo e que é algo assim que me faz dar um sentido todo especial no meu estar na universidade como servidor. O que eu penso é que quando a gente fala em acessibilidade, a gente persegue de certa forma, persegue uma utopia, né? Porque nós pensamos que todos estejam incluídos, né? Em todas as perspectivas. E aí a gente fala também a respeito da inclusão digital, que é algo que, nesse momento que se vive, emergiu como potência e emergiu também como dificuldade, né, para alguns. Então a gente sabe, né, que o avanço da tecnologia é a própria expressão assim da criatividade humana, né? Mas por outro lado, a gente pensa na criatividade, no potencial que tem, mas aí a gente se pergunta, né, a favor de quem entra a tecnologia na escola, por exemplo, falando em educação básica, né? Como nós podemos pensar hoje, nessa situação que nós estamos vivendo, o acesso dos nossos alunos de escolas públicas de educação básica? Como estão os nossos professores de escolas públicas de educação básica trabalhando nesse momento, né, com todas as dificuldades possíveis? Então, eu penso, né, não temos respostas, como eu disse, é uma utopia que se persegue, né? Mas é algo com que se trabalha desde o início digamos assim, na gênese do grupo de estudos. Essa questão ela é levada em conta, né? A inclusão digital é algo que nos move, justamente para dar acesso mais amplo, né? Mais amplo com quem a gente trabalha, que normalmente são escolas públicas, municipais, estaduais, de periferia urbana, né? E escolas rurais também.
Então, é algo assim que a gente gostaria de trazer também. Nós não temos uma solução, mas de colocar que é algo que nos move e que eu penso que vai nos mover, considerando o momento que a gente vive, entendo que vai nos mover mais ainda, né? É uma excelente colocação essa, Cristina, e esse ponto realmente de o acesso, né? A gente está falando toda essa questão do ensino remoto, que a gente está no momento de distanciamento, né? Mas existem, claro, todo esse conjunto de preocupações que a gente tem que ter, que são relacionadas a esses recursos de conectividade, esses recursos de tecnologia mesmo, de dispositivos chegarem, né, na casa desses alunos, na casa desses professores, né? Tu poderia contar um pouco para nós sobre esses principais desafios que vocês têm encontrado nas comunidades com relação a esses aspectos? Bem, nós, assim, desde o início da nossa caminhada como grupo de estudos, nós percebemos que os laboratórios da informática das escolas, por exemplo, e a Amanda pode me completar, né, e pode ir falando comigo com essa temática, são espaços que, em geral, estavam invisibilizados nas escolas, né, eram espaços que não tinham vida. Então, nós, em relação, inclusive, a uma última experiência que tivemos, que vamos falar mais para frente, sentimos assim que deu um espaço que não tinha vida, que as máquinas estavam paradas. No momento que nós começamos a conversar com os professores, entender as necessidades, que os acadêmicos da universidade começaram a estar na escola junto com os professores, aquele ambiente começou a ter vida, né? E tu vê, Tiago, eu estou falando de uma escola, né? Mas nós sabemos que esse é um problema que se repete em várias escolas, porque os professores têm uma carga horária de aulas muito intensa, né? E não conseguem, às vezes, dar conta, por exemplo, de atender uma estrutura de tecnologia de um laboratório de informática. Então, esse é um problema que a gente nota nas escolas públicas. E são problemas que são problemas de base, né? Problemas que deveriam, questões que para tu começar uma conversa, por exemplo, com professores, com tecnologia, tu teria que ter isso já minimamente resolvido, né? É até muito cruel tu chegar, por exemplo, numa escola e querer falar de muitas coisas que a gente sabe que tem, muitos recursos, muitas possibilidades, e tu não ter aquele primeiro, a primeira necessidade básica tecnológica atendida, né? Então, por isso eu volto a trazer a pergunta que, na verdade, não é minha, mas é do Freire, né? A favor de quem a tecnologia está na escola? E a gente tem que colocar isso e observar muito fortemente esse detalhe, na minha opinião, e sei que a Amanda também tem essa preocupação. Muito legal, e realmente é um problema super pertinente, né? Um dos casos que a gente tem percebido agora bastante, em alguns desafios até que, pelo que eu vi, né, das pesquisas de vocês tratam também com escolas em ambientes rurais, né? Imagina a dificuldade que é da gente agora num ambiente onde a gente tem que se ver transmitindo não, mas, né, compartilhando com esses conteúdos educacionais, interagindo com esses alunos, a importância que é a gente se preocupar realmente com esses detalhes básicos de tecnologia, né? Muito interessante isso que vocês trazem. E eu queria aproveitar e perguntar para vocês que, né, vocês estão completando aí 10 anos, né, do GInfo Edu, né? Vocês poderiam compartilhar conosco alguma experiência, como que vocês estão trabalhando dentro do GInfo ao longo dos 10 anos? Qual é aquela história que vocês gostariam de compartilhar conosco? Bom, eu tinha conversado com a Maria Cristina até de resgatar um pouquinho a história do grupo lá da sua gênese, né?
e dizer que, quando eu estava na graduação, eu participei de um grupo de estudos em informática na educação, né? Quando eu era bolsista do programa especial de treinamento, que hoje em dia é programa de educação tutorial, né? E então ali eu tive uma primeira oportunidade de estar em contato com o pessoal da educação, da pedagogia, isso lá em 1998, já tem um tempinho, né? Eu entrei na graduação em 97, entrei no PET em 98, e também naquela época eu tive acesso pela primeira vez ao Paulo Freire, né? E a leitura da Pedagogia do Oprimido. E naquele momento eu ainda estava tateando e descobrindo, né, como é que a informática, a computação poderia ser colocada a favor da educação. Bom, depois e durante a minha graduação e após a graduação, eu sempre continuei em contato com a educação básica, né? E nesse espaço, eu diria assim que fui me constituindo docente, porque o desejo de ser professora, né, ele sempre esteve ali presente. Então, no contato com a educação básica, eu pude me formar professora e me formo até hoje, né? Então, eu diria assim que, de certo modo, o desejo de se manter em contato, né, com a educação básica e de estabelecer essa relação entre educação básica e ensino superior, de certo modo, me motivou a constituir esse grupo como professora universitária. Então, quando eu ingressei na Unipampa e prestei concurso, no meu memorial eu indiquei o interesse em constituir o grupo de estudos em informática na educação. Mas, assim, o que eu queria destacar é que ele acabou acontecendo muito antes do que eu imaginava. E a Maria Cristina teve a possibilidade de acompanhar, né, essa concepção desde o início, né? Então, eu ingressei na Universidade Federal do Pampa, e pouco tempo depois, né, de começar a exercer as minhas atividades, uma estudante veio me procurar. O nome dela é Jaline e hoje ela é professora em um Instituto Federal em Brasília. Né? Então, ela veio me procurar dizendo que tinha interesse em estudar o design participativo e de fazer alguma atividade com informática na educação. E ela acabou me colocando em contato com o Centro de Referência em Inclusão Digital, que é o espaço que a Maria Cristina atuava na época, antes também de a Maria Cristina ingressar na universidade como servidora pública federal. Então, ali a gente começou a conversar, né, sobre alguma ação que poderíamos fazer conjuntamente, num primeiro momento, voltado a estudantes de um polo rural, né, e esses estudantes iam até o CRID, agora eu não me recordo com que frequência, talvez a Maria Cristina possa resgatar isso, e fizemos o gurizada.net na época, né? Foi, inclusive, a minha primeira publicação como professora universitária na Unipampa, né? E a autora principal foi essa estudante, que já não é estudante. E em contato com a Maria Cristina, então, e com a Jaline e outros estudantes da área de computação, né, e provocada com a ideia de que a gente precisava promover formação de professores, fazer uma maior aproximação da universidade com a educação básica, embora existissem outras ações, né, relacionadas à informática na educação na época, mas não constituídas como projetos, programas de extensão ainda, nós mobilizamos os professores da educação básica de Alegrete para participar conosco de um workshop. E nesse workshop nós lançamos algumas questões e eu fiquei muito feliz agora de poder ver que, inclusive, o site desse primeiro workshop ainda está online, né? Então, tem registro
das questões assim de quais seriam os principais desafios, né, que esses professores observavam na época e o que eles pensavam, né, como possíveis soluções para esses desafios ou para esses problemas, né? Então, esse foi o embrião do grupo de estudos de informática na educação, porque já ali eu não acreditava, embora ainda não tivesse toda a maturidade que hoje eu tenho na extensão universitária, mas eu não acreditava que a gente, como universidade, devesse empurrar, né, alguma coisa para os professores, como se nós fôssemos detentores do saber e tivéssemos uma solução, uma receita pronta para as questões, né? Então, ali a gente usou o design participativo, um outro referencial teórico, que é a semiótica organizacional, para poder fazer assim esse diálogo, né? E compreender naquele momento os anseios de representantes da educação básica, né? E a gente teve uma participação boa, né, de professores de diferentes escolas. Inclusive tem uma das professoras que até hoje colabora conosco, né, que é a professora Marileia Marquesan, que na época a gente convidou para fazer relato de experiência, né, e recorrentemente a gente convida essa professora para estar conosco, compartilhando suas experiências, né? Então, eu destacaria esse começo do grupo e, sem dúvida, a gente tem assim, muita história para contar, né? Da nossa caminhada, porque eu estou falando dos primeiros meses, né? Que deram origem ao grupo e que não surgiu assim, sem ter por trás também, né, uma outra caminhada que era a minha própria, até como estudante universitária, e o que me faz hoje também compreender assim, o impacto daquilo que a gente, como professor, projeta, propõe, constrói, né, na vida, até de médio e longo prazo, né, daqueles que passam pela gente, né? Então, poderia dizer que há 20 anos atrás, um pouco mais, algo me impulsionou de algum modo e me fez manter esse contato com a educação básica e realizar essa caminhada que a gente realiza hoje com o grupo de estudos em informática na educação. Nossa, que história incrível, muito legal esse teu relato, Amanda. E para ti, Cristina, me conta, como é que foi o GINFO? Bom, Thiago, assim, o que eu tenho para dizer que acho que pode ser inspirador para outras pessoas que procurem proximidade com uma universidade pública é que o meu papel à época era de servidora pública estadual. Né? Eu não estava na universidade ainda, mas já entendia, como entendo até hoje, que a universidade pública tem que estar muito próxima das comunidades onde ela atua. E a Unipampa foi criada justamente com esse sentido, né, de estabelecer uma relação muito forte com a comunidade. Então, quando eu estava na Secretaria Municipal de Educação trabalhando e fui atuar nesse setor de tecnologia educacional, percebi a potência da Unipampa, que poderia ser uma potência em favor das escolas de educação básica. Procuramos a universidade, nos encontramos, né? Eu na Secretaria de Educação, a Amanda com toda essa história, né, que ela já relatou, pronta para fazer realmente algo, né, já com vontade, com desejo de desenvolver, e a partir daí começamos digamos assim, a consultar, a circular pelas escolas, né, conversar com gestores, e o que nós notamos, Thiago, que tem alguns aspectos interessantes, assim, alguns gestores que nós encontramos, assim, que se interessavam mais pela tecnologia,
que se preocupavam mais com essa questão eram naqueles espaços das escolas que esses gestores eram mais animados com o uso da tecnologia, o trabalho fluía melhor, né? A proximidade era maior, demandavam mais, inclusive, né? Solicitavam que fossem acadêmicos da universidade participar desses espaços de laboratórios de informática, que fossem fazer capacitação para professores, que fossem atuar junto com os alunos. Quer dizer, então, se eu poderia dizer algo assim que o grupo de estudos pode contribuir para que outras escolas e outros espaços e outras universidades também criem movimentos assim, é nesse sentido, de que busquem, né? De que os gestores municipais e das escolas busquem as universidades, né? Porque as universidades existem também para estabelecer um diálogo forte com as comunidades, né? E precisam ser demandadas, né? No meu ponto de vista. Então, eu gostaria de puxar um gancho com a fala da Maria Cristina, né? E gostaria de destacar o seminário Caminhos para uma Educação Inclusiva, que foi uma iniciativa muito bacana, envolvendo a gestão municipal e a universidade, né? Na época, havia uma procura no sentido de criar espaços de formação para que os professores conseguissem lidar da melhor forma possível com a questão da educação inclusiva, né? Então, nós começamos com um evento no nosso, eu diria salão, né? Mas é a nossa sala 101, a sala que recebe um maior número de pessoas, em torno de umas 100 pessoas, né? E neste evento a gente conseguia a colaboração de profissionais e de professores que atuavam na temática, né? Tivemos a colaboração da professora Maria Tereza Mantuan, tivemos a colaboração da professora Lília Passarino, né? Entre tantos outros nomes de referência, para nos ajudar a pensar nesses desafios para a educação inclusiva e de como é que a gente pode caminhar para criar espaços mais inclusivos na escola, né? Tivemos nesse evento também relatos de professores, né? E ele funcionou super bem, porque havia uma sistematização, né, por parte da gestão desse processo de formação e um bom diálogo conosco na universidade para pensarmos juntos, né, as ações de formação. E aí me ocorre uma outra questão, né, e que eu acho que mudou bastante o nosso trabalho, né, de 10 anos para cá, embora a gente sempre quisesse fazer a escuta, mas a gente já teve algumas experiências, né, de ter os estudantes voluntários e ter os bolsistas e procurar as escolas, né, para colaborar com os processos de inclusão digital nas escolas, né? E hoje a gente já faz um trabalho bem diferente. A gente coloca muito claro, né, que estamos à disposição, que queremos construir junto, né, propostas de formação ou de pensar a inclusão digital nas escolas, mas a gente tem trabalhado muito fortemente a partir das demandas, né, e da demonstração de interesse e de compromisso dos gestores, né? Eu sinto que falta, não sei se só em Alegrete, né, e não só nessa gestão, como na anterior também, uma pessoa responsável pela gestão da informática na educação no município, né? Então, acaba que a questão da informática na educação, em termos de gestão, ela fica muito sob a responsabilidade do gestor da escola, né? E hoje é com quem a gente consegue conversar de forma mais próxima quando se pensa na informação, quando se pensa na inclusão digital dos estudantes da educação básica. É o caminho que hoje a gente consegue trabalhar com mais tranquilidade, embora sempre abertas, obviamente, né, para pensar juntos a questão da gestão da informática
na educação e ações de formação e etc., né? Mas eu noto que essa aproximação com o gestor da escola tornou muito mais potente, né, o nosso trabalho. E daí vem o relato que a gente vai fazer logo em seguida, né? Excelente, excelente ponto. Eu acho que é uma peça fundamental, né? Eu acho que não, pelos relatos que eu escuto dos colegas, as nossas próprias experiências aqui pela cidade, experiências que a gente acompanha em outras cidades, em outros estados, a presença do gestor, ela é fundamental para que a gente consiga, né, avançar com o que eu costumo chamar desse uso consciente de tecnologias para que a gente possa, né, utilizar para os processos educacionais. E eu queria deixar, né, uma última pergunta, adoraria ficar conversando com vocês por muito mais tempo, mas para encerrar, nos contem um pouco, vocês têm algum material que vocês produziram, que vocês estão divulgando, que vocês gostariam de deixar aqui como, né, uma dica para quem está aqui nos assistindo, para que eles possam consultar? Bom, eu gostaria neste momento, né, de destacar uma produção que a gente tem com professores da Escola Estadual de Ensino Fundamental Arthur Hormen, né, que conta a história assim dos primeiros 4 anos em contato com essa escola, né? Tem relatos desde a educação infantil até o 9º ano, né, que é a produção informática educativa em uma escola do campo, resultados da colaboração entre a Escola Arthur Hormen e a Unipampa, né? Então, depois de uma caminhada de 3 anos com os professores dessa escola, com apoio de estudantes voluntários e de bolsistas, nós lançamos o desafio para aquela comunidade escolar, né, para que a gente tivesse um registro dessa caminhada. E durante um ano, né, trabalhamos para que esse registro se tornasse uma realidade, né? Então, é possível ter acesso a partir do ponto de vista, né, da própria escola, da gestão da escola, dos professores, né, do olhar deles em colaboração com estudantes universitários para o uso da informática na sua comunidade escolar. Então, o grupo de estudos em informática na educação tem 10 anos e a gente tem uma caminhada de 5 anos com essa comunidade escolar. E essa caminhada, ela começou a acontecer a partir da demanda e do interesse da gestão dessa escola, né? E ela foi construída, né, inicialmente com conversas, né, com iniciativas mais sutis, assim, mais tranquilas, né, menos imersivas, digamos assim, no uso da tecnologia, até o ponto que hoje, todos os dias, né, o laboratório está aberto. Eu digo todos os dias, não na situação pandêmica que vivemos, né, mas se estivéssemos no cotidiano da escola, então a gente tem conseguido atender essa escola, sim, né? Com estudantes voluntários e bolsistas no seu laboratório de informática, todas as manhãs, né? Dando acesso aos estudantes desde a educação infantil até o 9º ano. E esse foi o modelo que a gente encontrou, né, para poder garantir nessa escola o funcionamento do laboratório de informática, saindo de um ponto onde o professor, não que a gente não tivesse professores já usando as tecnologias digitais, mas a maioria, né, digamos que aguardava um apoio muito maior, uma diretividade maior, né, do grupo, mas hoje eles já se encontram numa outra situação em que há efetivamente um trabalho colaborativo entre o professor, a professora e os estudantes voluntários e bolsistas, né, porque foi uma caminhada assim construída, né? Alguns professores relatavam que, embora usassem as tecnologias no dia a dia, tivesse celular, usassem internet, não se sentia à vontade de usar o laboratório,
né, de usar os recursos de informática em sala de aula, mas hoje em dia essa não é mais essa a realidade, né? Então, eu percebo assim que como um caso, né, é um caso de sucesso, e é um caso de sucesso porque foi feita uma construção e houve um respeito bastante grande, penso assim, do nosso grupo, no sentido de escutar essa comunidade e de procurar construir um trabalho que de fato dialogue com as suas necessidades, né, com a forma de trabalhar daquele grupo. Então, convido a todos para fazerem a leitura, né, desses relatos que estão no livro que eu mencionei. Tiago, assim, acho que foi perfeita a colocação da Amanda, né? Eu só acrescentaria, assim, reforçando até o que a Amanda já disse, que esse poderia ser considerado, assim, um dos casos mais bem acabados, vamos dizer assim, das intervenções do grupo de estudo, né? E o livro, que a gente gostaria muito que todos lessem, ele não é um livro, por exemplo, do grupo de estudos, assim, falando em termos de, se tu vai falar de direção de quem parte, né? Na verdade, ele foi feito com um esforço bastante grande dos professores que já têm a vida, assim, sobrecarregadíssima, né? Eles abriram espaço, digamos assim, foi difícil para eles também, porque tiveram que abrir um espaço para sistematizar o que de fato acontecia na sala de aula, né? Dizer, mas eles compreenderam o sentido que se quis dar, que era fazer extrapolar para outros espaços, para outros ambientes, aquela experiência que eles estavam tendo, né? E que a gente acredita que seja inspiradora para outras escolas. Então, eu acho que é esse o sentido que a gente gostaria de dar também para a leitura do texto que a gente indica, que ele pode ser inspirador, que ele é um livro escrito pelos professores, para professores, porque ele tem planejamento de aulas, né? Ele tem pontuações assim de processos pedagógicos, com o olhar dos professores mesmo. Então, eu acho que esse é uma pedra preciosíssima. É isso só que eu acrescentaria. Eu gostaria de pontuar dessa experiência, assim, que para mim foi muito interessante a caminhada, porque nós temos um modelo, né, de escrita, de trabalho científico, acadêmico, né, dos artigos para as conferências, de artigos para livro. Então, eu lembro assim que no início eu peguei o modelo da Sociedade Brasileira de Computação e indiquei um formato, né, para a gente desenvolver cada capítulo, e dialogamos sobre isso, né? E eu e Maria Cristina ficamos responsáveis aí por fazer revisão, dar feedback, tudo, né? E nem sempre o texto ele vinha naquele formato que a gente está habituado, né? O gênero do texto científico, enfim. E a gente também foi se acomodando, né, a essa forma de relatar que é própria dos professores, até para que a gente não perdesse elementos muito importantes, né? Então, se a gente for ver o primeiro capítulo que conta a história, né, da entrada do grupo de estudos na escola, ele rompe com esse formato que a gente está habituado na universidade. Em algum momento nós decidimos, né? Eu digo na universidade, talvez nas ciências exatas, na computação, né? Porque também a gente tem muitas formas aí de produzir os textos. E nós decidimos naquele momento fazer essa ruptura para não perder elementos que eram tão importantes, né? Então eu vejo assim, em termos de processo de extensão universitária, a importância de fato de nós dialogarmos, né, com o grupo com o qual a gente está trabalhando, não só de empurrar, mas também de reconstruir, de repensar, de ressignificar as nossas práticas, sem dúvida, no contato com a educação básica, né, não só os nossos estudantes, voluntários e bolsistas, eles têm aprendido muito, e que a gente tem muitos relatos, né, de resumos, artigos,
nós mesmos, eu e Maria Cristina, temos a história desses 10 anos muito bem documentada, né, em capítulos de livro. Sem dúvida, eu também aprendi muito, né, no contato com Maria Cristina, no contato com os estudantes, no contato com os professores e gestores da educação básica, porque tendo toda a minha formação nas ciências exatas, né, na ciência da computação, então nesse contato com a educação básica, eu pude me constituir, eu acho que uma melhor professora, acredito, né? E, inclusive, hoje sou também acadêmica do curso de Letras Português, que é uma licenciatura, né? Que, de certo modo, foi assim bastante impulsionado por essa vivência, senti a necessidade de procurar uma formação básica, né, para professora, de professora. Né? Então, o grupo de estudos de informática na educação acho que tem um impacto social bem interessante que a gente consegue perceber, mas também é muito transformador na gente mesmo, né, que realiza a extensão universitária. Muito legal. E eu também aprendi muito com vocês. Foi um imenso prazer estar aqui dividindo essa janela de tempo com vocês, né? Muito obrigado por, né, disponibilizar esse tempo de vocês para estar aqui conversando, compartilhando essas experiências. Eu fiquei super curioso para ler o livro de vocês, né? Esses relatos de atividades e práticas educacionais que têm, né, um período longo de tempo, eles são difíceis de encontrar, né? E aqui do lado vocês fizeram isso, compilaram, então relatando tudo isso para a gente, né, poder ter acesso, observar. Eu estou realmente curioso para ler o livro de vocês e acredito que o pessoal que está nos assistindo também vai gostar muito de ver o material. Mais uma vez, muito obrigado, Amanda. Muito obrigado, Cristina. Alguma palavra final que vocês querem deixar para o pessoal? Tiago, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, né, de estarmos aqui relatando a história do Grupo de Estudos em Informática na Educação. Então, essa aproximação com vocês nos permitiu resgatar esse projeto, né, dos 10 anos do Grupo de Estudos. Né, estamos com outras ações, convidamos todos a conhecerem o Grupo de Estudos nas redes sociais. Né, a gente tem um canal no Twitter, que é Infedu Alegrete, temos o grupo no Facebook, que é o GInfoEdu, e também a página institucional do programa de extensão. Né? Então, nossas produções estão lá e ficamos aí à disposição para novos momentos. Muito obrigada. Agradecer a oportunidade, dizer que esse é um dos sentidos que a gente vê mesmo, a potência da tecnologia, quando a gente pode aproximar, por exemplo, o trabalho das nossas comunidades educacionais rurais de Alegrete com o público que está assistindo aí o teu programa de professor para professor. Então, é muita gratidão por poder ter esse espaço para compartilhar contigo, e especialmente na presença da Amanda. Muito obrigado, pessoal. E esse foi o nosso De Prof para Prof. Até a próxima.